The Boys, uma série que estreou em 2019 e explodiu a cabeça de todo mundo. Literalmente. A premissa é muito simples. Se pessoas comuns tivessem superpoderes, será que elas seriam tão boazinhas assim? Ontem nós tivemos o último episódio da 5ª temporada de The Boys. Mas o que muita gente não sabe é que a série da TV é baseada numa série de quadrinhos lá de 2006. Esse universo foi criado pelo Garth Ennis, o mesmo criador de Preacher e o responsável por uma das fases mais memoráveis do Justiceiro. O Garth Ennis é conhecido principalmente por uma coisa: o seu ódio mortal por super-heróis. E ele não faz questão nenhuma de esconder isso nos seus trabalhos. Lá em 95, por exemplo, ele escreveu O Justiceiro Mata o Universo Marvel. E se você tá curioso pra saber o que acontece nessa história, bom, tá no título. O Justiceiro Mata o Universo Marvel. De acordo com ele, não existe esse ódio por super-heróis. Só que ele diz não gostar dessa ideia do personagem moralmente perfeito. Ele prefere uma história mais humana, mais política e violenta. E se for pensar, isso é um problema, porque o mercado dos quadrinhos há muito tempo é dominado por super-heróis, o que deixa pouco espaço para outros gêneros. Os quadrinhos de The Boys têm 72 edições, 86 edições se você contar 2 minisséries que foram feitas com os mesmos personagens desse universo. Mas eu acho que agora, com o fim de The Boys, uma pergunta vem em mente. O que tem diferente de The Boys da série pros quadrinhos? Realmente são muitas diferenças. Tanto que eu decidi manter nesse vídeo só as coisas mais relevantes com base no caminho que a série decidiu tomar. Eu resolvi separar esse vídeo em 2 partes. Primeiro a gente vai falar da trama geral, da dinâmica e principalmente como essa história acaba. Na segunda parte a gente vai focar nos personagens, nas diferenças entre eles na série e nos quadrinhos. Vamos falando dos rapazes então. Eu não canso de dizer que esse nome é horrível. Os Boys dos quadrinhos são uma unidade Black Ops da CIA. O trabalho deles é basicamente ficar de olho nos supers e manter eles na linha. Eles vigiam, intimidam e manipulam e, se necessário, eliminam os super-heróis. Aí você pode se perguntar, eliminar os super-heróis? Como? Muito simples, os rapazes também têm composto V no sangue, mas o composto V não dá uma habilidade única pra eles. Nos quadrinhos, a maioria das pessoas tem um pacote padrão de superpoderes, que é basicamente aumento de força, agilidade e super regeneração. Tirando o francês, que tem tipo um super faro, tipo o que a gente viu nessa última temporada com aquele cara meio cachorro, o Dognot, que fica tirando o rabo da mulher gato. Na série a gente até viu o Butcher e o Huey com aquele composto V que durou 24 horas. O Butcher ficou com aquela visão laser e o Huey conseguia se teleportar. Então não, o Butcher na HQ não tem aqueles tentáculos hentai. Mesmo tendo poderes nos quadrinhos, não, eles não batem de frente com o Seth logo de cara. A história nos quadrinhos gira em torno deles tendo que lidar com equipes menores de supers. Vários inclusive sendo referências a outras franquias. Tipo G-Man, que é uma clara referência a X-Men, ou sei lá, Payback, que é basicamente os Vingadores. Assim como na série, a VOT América dos quadrinhos não é responsável só pelo set. Eles coordenam e mandam no mercado inteiro de super-heróis, até dos grupos pequenos. Na série a gente vê a VOT trabalhando as imagens dos super-heróis através de séries, filmes, jogos, merchandisings, o que na minha opinião foi uma adaptação excelente considerando a cultura de super-heróis que a gente tem hoje em dia. Eu digo isso porque lá em 2006, quando essa HQ foi originalmente lançada, não tinha essa cultura de super-heróis que tem hoje em dia, e eles trabalhavam muito nos quadrinhos. E o que a HQ fez? Simples, vamos trabalhar o merchandising dos nossos super-heróis dentro do quadrinho. Então era o quadrinho trabalhando dentro do quadrinho. Deu pra entender o que eu tô falando? Existe até um personagem que trabalhou na VOD no passado chamado The Legend. Ele basicamente escrevia e criava as histórias dos personagens nos quadrinhos e era responsável por todo o marketing e merchandising deles. Transformavam eles em verdadeiras celebridades. Na HQ ele é uma espécie de historiador de super-heróis. E o Butcher consultava esse cara toda vez que ele precisava saber algum podre de algum super. Nós tivemos esse personagem nessa última temporada. E ele foi interpretado pelo Paul Reiser. Na série ele continua sendo um ex-funcionário da VOD e também um conhecedor desse universo dos heróis e dos seus segredos. Mas no lugar de ser um escritor de história em quadrinho, ele era basicamente um marqueteiro e um produtor. Tem vários outros detalhes que são diferentes nessas versões, só que não são tão relevantes pra gente puxar eles aqui agora. A namorada do Huey, por exemplo, na versão dos quadrinhos ela também morre, mas não é atropelada pelo A-Train. Ela basicamente se tornou um dano colateral do A-Train lutando com um vilão na primeira edição. Agora vamos falar um pouco sobre o final da HQ. O Homelander enlouquece totalmente e cria um exército de supers. Ele chega nesse estado de insanidade porque, além dele já ser completamente instável, ele começa a receber fotos dele mesmo fazendo coisas horríveis. E quando eu falo horríveis, eu tô falando horríveis mesmo. Tipo assassinato, canibalismo e mandar áudio com mais de 1 minuto no WhatsApp. Inclusive é isso que faz com que ele odeie
tanto o Butcher. Ele acha que o Butcher que tá mandando essas fotos pra ele. E o problema é que ele não se lembra de ter feito tudo aquilo. E isso faz com que o Homelander entre numa espiral de loucura absurda. Com isso, ele voa com seu exército até Washington, mata o presidente e pega o poder dos Estados Unidos pra ele. Só que ele não esperava que o exército americano já tinha todo um arsenal de equipamentos pra conseguir eliminar o exército do Homelander. E com isso, o Butcher e o Homelander têm um embate final no Salão Oval. O Homelander é muito mais poderoso do que os outros supers e por isso não foi eliminado junto com eles. Então, no maior plot twist desses quadrinhos, a gente descobre que o Black Noir, na verdade, é um clone do Homelander. E ele é mantido como a última defesa dos Estados Unidos caso o Homelander saia do controle. Ah, e todas as imagens do Homelander fazendo essas coisas horríveis foi o Noir. E o ódio que o Butcher sente pelo Homelander ter violentado a esposa dele, engravidado ela e ela ainda ter morrido no parto do bebê super, quem fez isso também foi o Noir. Inclusive tá aí uma diferença muito forte nas duas versões. O Ryan nem existe nos quadrinhos. A esposa do Butcher foi engravidada pelo Noir. Ela morre quando o bebê super nasce e sai voando, soltando laser pelos olhos. E o Butcher mata ele lá mesmo. No final, o Black Noir e o Homelander têm um confronto completamente sangrento. O Noir elimina o Homelander, só que ele fica completamente fragilizado por conta da batalha. E aí chega o Butcher e mata o Noir ali mesmo. A história da HQ é bem interessante. Eu acho que um ponto forte é essa dinâmica. As histórias giram em torno dessas missões. Em um momento eles têm que espionar um grupo de super-heróis. E a missão deles é basicamente achar podres desse grupo e jogar na mídia, pra eles sofrerem hate e represália. E em outro momento, sei lá, eles têm que dar uma surra em outro grupo de super-heróis pra mostrar que eles não podem fazer o que eles querem sem nenhuma consequência. Inclusive essa luta é bem engraçada porque o Huey tinha acabado de receber o composto V, então ele não tava acostumado com a força dele. Então ele basicamente atravessa o corpo de um cara com um soco. E adivinhem? O Super tava com um hamster enfiado na bunda. Bom, agora deixa eu falar um pouco sobre os personagens. O Butcher talvez seja o mais próximo das duas versões. O ódio que ele tem pelos Supers e a sede de vingança que ele tem pelo que aconteceu com a esposa dele é bem próximo. O Butcher nos quadrinhos talvez seja um pouco mais sem escrúpulos e sanguinário. Enquanto na série ele é só um anti-herói carismático, nos quadrinhos ele é basicamente um psicopata funcional. Eu acho que as duas versões do Butcher criam uma conexão muito forte com o Huey, porque o Huey lembra o Lenny, que é o irmão do Butcher que tirou a própria vida. Na série a gente vê isso num flashback, e nos quadrinhos a gente vê isso num prequel chamado Butcher Baker Candlestick Maker. Ele odeia tanto os Supers que mesmo depois de todos serem eliminados, ele faz questão de matar os membros da própria equipe, já que eles também têm o composto V, deixando só o Huey e a Starlight vivos. Agora vamos pro Huey e bora começar pela aparência dele. O Huey nos quadrinhos foi inspirado na aparência do Simon Pegg, o ator. E na série eles fizeram uma brincadeira bem legal, uma referência, que o Simon Pegg é quem interpreta o pai do Huey. Existe uma diferença muito grande do Huey da série pros quadrinhos. Enquanto nos quadrinhos ele é mais calmo, firme, confiante e contido, na série ele é mais nervoso, inseguro, desesperado e parece que ele tá com medo a maior parte do tempo. Agora o leitinho da mamãe, o Mother's Milk, nosso querido leitinho. E esse daqui é um pouco estranho. Na série foi explicado que ele recebeu esse apelido por conta de um bullying. Enquanto nos quadrinhos a mãe do leitinho trabalhava num laboratório, numa fábrica ligada à VOD, e ela sofreu um tipo de contaminação de composto V enquanto ainda estava grávida. Isso fez com que o leitinho criasse uma certa dependência do composto e por isso ele é obrigado a tomar leite da mãe pelo resto da vida. Sim, é isso que você ouviu. Ah, e aproveitando o tema, o Homelander nos quadrinhos não tem essa parada com leite materno não, tá? Agora o francês nos quadrinhos ele é muito usado como alívio cômico. Ele é caótico e muitas vezes cartunesco. Nas duas versões ele é aquele cara que é pau pra toda obra, ou baguete pra todo coração. Eu tentei fazer uma piada. Desculpa, eu juro que eu nunca mais faço isso. Ele é especialista em armas, especialista em bombas, engenheiro e químico. E falando em químico, talvez essa seja a coisa mais marcante nesse personagem nas duas versões. Gostou da jogadinha? Químico pra químico? Ah, moleque. Essa tu não tinha pensado. Mas na versão da HQ, a Kimiko não tem nome. Ela só é chamada de a fêmea. Nas HQs, ela é mais parecida com aquele personagem que a gente vê no início da série. Animalesca, brutal, sanguinária. Basicamente uma arma viva e incontrolável. Nessa temporada da série, ela ganhou a capacidade de falar, o que não acontece nos quadrinhos. E eu acho que uma das piores decisões da série foi ter tornado a relação do francês com a Kimiko algo amoroso. Nos quadrinhos,
quadrinhos, eles têm uma conexão muito forte e ele faz de tudo pra proteger ela, só que é algo mais fraternal. Eles são tipo irmãos. E agora a gente chega no Soldier Boy. Nos quadrinhos, o Soldier Boy é um personagem terciário. Ele faz parte daquele grupo Payback que eu falei que lembra os Vingadores lá no início do vídeo. E ele é uma paródia clara do Capitão América. E não, ele não é pai do Homelander. O Soldier Boy nos quadrinhos idolatra o Capitão Pátria e faz de tudo pra tentar entrar no set. E o Homelander se aproveita disso, fazendo com que o Soldier Boy faça de tudo pra se provar digno. Inclusive até levando ele pra cama. E não é pra dormir. Nessa cena tem até uma conversa meio interessante. O Soldier Boy pergunta pro Homelander se o que eles não estão fazendo ali é gay. E o Homelander responde: claro que não. Como que eu poderia fazer algo gay? Eu sou o Homelander. Da onde que você tá tirando isso? Tipo assim, olha o nível do cara, tá ligado? Nos quadrinhos, o Butcher mata o Soldier Boy. E se você quiser ver isso nas HQs, é simples. É só procurar a edição que o Soldier Boy tá mijando nas calças na capa. O Homelander, eu acho que é um dos personagens mais bem adaptados. A versão dos quadrinhos é mais rasa e psicologicamente ele é bem mais simples. E todas essas nuances e carências, traumas emocionais do passado que a gente vê na série, não tem nos quadrinhos. O Homelander das HQs é mais sádico, cruel e impulsivo. Mas essa falta de profundidade faz com que ele seja mal só por ser mal. E você lembra daquela cena lá no início da série que a gente vê da Starlight, do Profundo? Lembra daquela cena lá? É, aquela. Nos quadrinhos acontece a mesma coisa. Só que quem faz isso é o Homelander. Só que o Noah e o Profundo se juntam com ele. Cara, dói pra falar uma porra dessa. Oh, meu Deus. Nessa última temporada exploraram esse arco do Homelander querer ser visto e adorado como o Deus. Só que isso foi criado só pra série. Agora a Starlight na série é algo bem diferente. A gente vê esse lado político do luz estrelista e ela se tornou esse símbolo em The Boys. E além disso, ela se torna uma participante ativa nos Rapazes depois de ter sido expulsa do set. E isso não acontece nos quadrinhos. Na HQ ela tá muito mais conectada na história do Huey. Ela é usada como motivação pra ele. Ela é muito mais conservadora, tímida e muito menos confrontadora. E bom, vários personagens da série não existem nos quadrinhos. Tipo a Ashley, o Ryan, a Espoleta, a Sage. E os outros foram muito mudados e adaptados. Tipo o Profundo, esse personagem nos quadrinhos nem tem poderes relacionados à água. Ele tem o poder de voar e a VOD por algum motivo achou que seria interessante pro marketing ter um personagem com poder de água, então mandou ele colocar essa fantasia ridícula. Como eu disse no início do vídeo, a diferença das duas versões são muitas, então eu decidi pegar as coisas mais relevantes. Na minha opinião, a série acertou em várias dessas adaptações e também errou em algumas, e de verdade, tinha muita coisa dos quadrinhos que eu gostaria de ter visto na série. E ao mesmo tempo, muitas coisas das HQs foram realmente melhoradas. Porque, sendo bem sincero, que os quadrinhos de The Boys, os personagens são bem rasos e extremamente caricatos. Muitas coisas acontecem com o objetivo único e exclusivo de só chocar e ser um show de violência gratuita. E sobre a série, eu vou ser bem honesto que eu achei essas últimas temporadas bem fracas e tiveram várias escolhas que eu achei bobas e totalmente desperdiçadas. Mas no geral eu achei que a série foi uma boa adaptação das HQs. Personagens memoráveis, momentos marcantes e foi uma boa novidade no meio desse mar de mesmice que tava o universo de super-heróis. E se tiver alguma diferença que você acha que eu deveria ter colocado nesse vídeo, deixa aqui nos comentários e me diz o que você achou dessa última temporada de The Boys. Um beijo, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Fui!